fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia a todos e a todas que nos ouvem. E vem também pela TVT, E vem. pelos nossos canais no YouTube. Aí no final da entrevista, inclusive, você tem que falar de novo do seu canal no YouTube, Wagner. Mas a gente começa falando aqui de um tema pesado, né? Nós conversávamos há pouco com o jornalista Jonatas Campos, ele que é do Programa Central do Brasil, uma coprodução aqui do Brasil de Fato e da TVT, a respeito do episódio ocorrido ontem no Recife, onde um grupo de fundamentalistas, não digo nem fundamentalistas religiosos, extremistas mesmo, né? Tentaram ali, protestaram contra um procedimento de interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos por um tio. E essas pessoas ali, na verdade isso já ocorreu, já tivemos episódio semelhante, né, Wagner, também no Recife, quando uma menina de 9 anos também estuprada ficou grávida de gêmeos e teve ali a interrupção da gravidez autorizada, mas nesse episódio a gente tem contornos piores, né? Porque houve vazamento de dados sigilosos, participação de parlamentares ali junto às pessoas que faziam esse protesto, esse ato religioso, e temos aí uma extremista que já fez parte do governo de Jair Bolsonaro, inclusive Sara Giromini, coordenadora, que foi coordenadora de atenção à gestante no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pasta de Damares Alves. E ela, inclusive, divulgando ali em rede social dados referentes à menina. Como é que você vê esse episódio dentro desse nosso contexto político, Wagner? Nossa, Glauco, é uma coisa repugnante, né, Glauco? Eu estava escutando o Jonatas desde o final da noite, né, desde ontem à noite a gente estava tentando acompanhar o que aconteceu ali. É uma coisa repugnante. Acho que é difícil até a gente fazer uma análise mais equilibrada desse tipo de acontecimento, né? Agora, veja, tem uma questão dos fundamentalistas religiosos, né? E isso acho que é uma praga, né? Acho que todo tipo de fundamentalismo ele é prejudicial, né? As pessoas precisam ter o mínimo de abertura para o diálogo, né? Claro que cada um quer professar a sua religião, tem todo o direito, né? Agora, quando a gente vive numa sociedade, numa comunidade política como essa que nós vivemos no Brasil, sob a Constituição, né, de 88, e Glauco, o Código Penal vigente no Brasil, que isenta de crime a questão do aborto, né, quando vai haver a possível, né, quando se coloca em risco a gravidez, a gestante, né, por um lado, ou quando a pessoa é vítima de estupro, é de 1940, Glauco. 80 anos, né? Então, é uma coisa tão absurda, mas tão absurda. Então, nós estamos vivendo um momento de trevas mesmo. Então, eu acho que, assim, há um interesse político evidente, né? Esses grupos, eles cresceram politicamente nos últimos anos, né? Eles perderam a vergonha de se expor, né, publicamente contra a Constituição, contra a legislação. Há uma debilidade, né, na própria ação policial. Aí eles estavam cometendo um crime, né, estavam flagrantemente cometendo um crime. Não é por acaso que nas imagens ali o sujeito tira a Sara de lado, porque ela está respondendo por crime, né? Ela pode se complicar muito, eu espero que ela se complique, né? Então, as pessoas estavam cometendo um crime, esses parlamentares estavam cometendo crimes também. Se a gente estivesse vivendo num Estado democrático de direito, né, pleno, eles teriam seus mandatos cassados, né, estariam já numa comissão de ética nos seus parlamentos. Tem gente que é deputado estadual, tem gente que é deputado, que é vereador, né? Então, assim, sobretudo entre os proporcionais, né, os deputados, os membros de parlamentos, em que a votação no Brasil ela é proporcional, eles acabam ganhando politicamente, porque eles vão, olha lá, a live, esse provavelmente deve ser um vereador, alguma coisa assim, né, todo paramentado aí. Então, isso é um instrumento de busca de votos, né, nesse momento extremamente grave que nós estamos passando, né?
eu não vou nem dizer da pandemia, né, mas vou dizer da crise política, da crise econômica que nós estamos passando. Né? A gente viu aí o comentário do Fúncia, né, a gravidade da questão orçamentária na saúde, e esses profissionais que estavam cumprindo o seu dever, né, que não se sujeitaram a não cumprir o seu dever por conta da pressão que foi feita ali, nós temos que parabenizar o hospital, a equipe toda onde aconteceu isso, o médico que fez o procedimento, né, e todos lamentamos, né, o que ocorreu com a menina, né, e lamentamos ainda mais, né, que isso se tenha tornado público, né, não era para se tornar público isso, e essa pessoa tem que ser criminalizada sim, né, porque senão... enfim, a gente já está numa espiral tão complicada, né, tão difícil de golpes, né, e de atentados à nossa Constituição. Eu espero que as medidas cabíveis sejam tomadas, né, mas infelizmente, Glauco, isso se tornou parte da disputa política que nós temos no Brasil hoje. E a gente lembra também, para parabenizar as mulheres do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Também. os movimentos ali que na prática garantiram a segurança, inclusive dos próprios profissionais ali, se arriscando a sua integridade física, se arriscando ali por conta não só da menina, da família dela, mas também dos profissionais que estavam ali, que estavam sendo ameaçados. E Wagner, é muito importante essa sua lembrança, a gente tem que repetir aqui que o Código Penal de 1940, no seu artigo 128, permite ali o aborto em caso de risco de vida para a mulher e também em gravidez decorrente de estupro. No caso, se a pessoa for menor de idade, precisa só da autorização do representante legal. Infelizmente, esse direito não é assegurado às crianças que já sofreram violência aqui no Brasil, não só as crianças, mas as mulheres que sofreram violência, têm uma gravidez decorrente de estupro e muitas vezes não conseguem acessar esse direito, que mostra também, né, Wagner, o quanto a gente está atrasado para garantir direitos básicos das pessoas, em especial das mulheres. Exatamente. Não, eu acho que as mulheres, as militantes feministas, né, as militantes em defesa da causa das mulheres, contra a violência às mulheres, a gente tem que parabenizar sempre, né, Glauco? Porque elas cumprem um papel espetacular nessa quadratura histórica que nós estamos vivendo, né? E acho que você toca num ponto fundamental, né? Que diz respeito à implementação de políticas públicas, né? Porque a Constituição permite, né? Mas você vai ter sempre o Código Penal desde 1940, não é coisa do período recente da nossa história, né? Permite também, mas a gente vai ter sempre um juiz que vai complicar a vida, né? A gente vai ter instituições de saúde que podem se recusar a fazer, como me parece que foi o caso, né? Por isso que ela foi fazer o procedimento em Pernambuco, né? Então, é preciso ter uma ação mais enérgica, né? Das forças, enfim, das instituições de justiça para garantir direitos. É disso que a gente está falando. E no caso, né, quando a gente vê a participação desses parlamentares, também a mobilização por meio das redes sociais desse grupo bolsonarista, Wagner, a gente já comentou esse assunto aqui, mas queria voltar a ele em relação àquela noção que muita gente tem que os temas morais, eles são ou seriam uma cortina de fumaça do bolsonarismo para perpetrar outras medidas, mas não, esses temas morais, eles não são, eles são de fato o cerne, né? Um dos pilares do bolsonarismo. E pior, isso afeta a vida das pessoas, isso não é uma questão de, né, que a gente vê que fica só na discussão, no debate, não, afeta de fato e prejudica muita gente, como a gente pôde ver nesse episódio, Wagner. Ô Glauco, tem uma discussão interessante, né, que acontece nos círculos, né, do campo progressista, do campo da esquerda, a respeito dessa questão da moral, né, dos valores e daquilo que é o embate, digamos, no campo mais da economia, no campo do tamanho do Estado, né? E eu concordo em absoluto contigo, né? Os temas morais, né, eles são temas da vida das pessoas, né? As pessoas se organizam nesses termos, né? Então, esses são temas em que o campo democrático, né, as pessoas que militam pela democracia no país, pela preservação do Estado Democrático de Direito, daquilo... Você não precisa ser de esquerda, né?
para fazer a defesa dessas conquistas, né, civilizacionais, né? Mas essas conquistas, elas tocam na vida das pessoas e elas têm que ser garantidas, né? É aí que está a disputa política, né? Não vou dizer toda a disputa política hoje, mas essa é a disputa política central no nosso país hoje e no mundo todo, né? O que o Trump faz nos Estados Unidos, o que está se falando lá na Bielorrússia, essa é a grande disputa política, né? As pessoas, elas têm, talvez a maioria da população tenha dificuldades em compreender, né, como é que as decisões lá de Brasília, do Ministério da Economia, né, ou da infraestrutura, vai afetar a vida delas. Mas elas sabem muito bem, né, muita gente já passou por muitos dramas semelhantes a esse que essa menina, infelizmente, passou, né? Aquilo que acontece dentro das famílias, né, em geral, não é divulgado, porque as famílias precisam se preservar também, né, desse tipo de constrangimento. Mas muita gente já conhece. Quem não conhece uma pessoa, uma mulher que precisou fazer um aborto clandestino, né, porque a gente tem uma legislação restritiva também no caso do aborto, né? Quem não conhece uma situação em que uma menina, em geral menina, né, mas também meninos, foram violentados, né, na sua infância ou até na sua adolescência, né, e isso foi encobertado, né, dentro das famílias. Então as pessoas conhecem esse tipo de caso. Então essa disputa é fundamental. Essa disputa é fundamental. O nosso campo democrático não pode deixar de fazer esse tipo de disputa, sob pena de que nós retrocedamos ainda mais do que nós já retrocedemos nos últimos anos. E essa discussão, se não for feita, é isso, vai interferir nos direitos das pessoas. E as pessoas aqui no Brasil, mesmo em termos de legislação, quando a legislação assegura o direito, não tem ele assegurado efetivamente. Então a esquerda, o campo progressista, não pode fugir desse debate, né, Wagner? Esse é um debate fundamental. Com certeza, é isso. É o debate da defesa da Constituição, né? É o debate da defesa dos direitos das pessoas, é o debate da defesa da dignidade das pessoas, do direito das pessoas à felicidade, né? Do direito das pessoas à vida, né? Acima, né, das diferenças religiosas, né, que devem ser preservadas também, né, mas elas não podem se impor sobre um Estado que tem que ser laico, que tem que ser abrangente, que tem que ser um Estado para todos, né, e todas. Então eu acho que esse ponto é fundamental e a gente tem que fazer batalha sim, né, quando acontecem esses casos. Temos que dar publicidade, temos que fazer a nossa discussão nas redes sociais, temos que lembrar deles também quando das disputas políticas que vão acontecer agora, né, ao longo desses próximos meses. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. E temos que tentar também travar diálogo com esses setores, né? Esses setores mais radicalizados aí, né? Eu acho que uma grande parte desses setores também tem uma posição de uma certa fragilidade, né? Quando eles estão muito subjugados por uma certa versão dos fatos, por uma certa visão da história ou da vida, né? E aí há uma possibilidade aí de que os setores democráticos, né, e progressistas deixem de dialogar com essas pessoas. É muito importante manter esse diálogo também, né? E acho que esse caso de hoje, por ser um caso extremo, por ser um caso que trata quer dizer, é um caso repugnante mesmo, né? Uma menina de 10 anos, né, 4 anos sendo estuprada pelo próprio tio, né? Então, na medida em que a gente também não exponha mais ainda a criança, né, mas eu acho que esse é um caso exemplar que tem que mostrar que aqueles que foram tentar impedir o procedimento estão do lado errado da história, estão do lado errado da vida em sociedade, né? Wagner, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente tinha outros temas para tratar, mas infelizmente isso acabou predominando, né? E como você ressalta, é importante que se dê publicidade a esse caso e é importante justamente que as pessoas tenham consciência de que episódios como esse não podem
ocorrer mais. E eu queria, Wagner, que você concluísse falando do seu canal no YouTube que promove aí, né? Você promove várias conversas, vários diálogos importantes, ainda mais nesse cenário que a gente tem hoje. Glauco, a gente tem feito um trabalho de divulgação, em parte de divulgação científica, né, e em parte também um trabalho de discussão sobre política no Brasil, lá no nosso canal. O canal se chama, tem o meu nome, Prof. Wagner Romão, né? É um canal no YouTube e está super à disposição. Muitas pessoas entraram pelo recado que você deu aí há alguns meses, né, aqui na rádio, e ficarei muito feliz com a presença das pessoas. A gente faz pelo menos 3 lives por semana, e dessa semana vai ser muito bacana também. Nós vamos fazer discussões muito legais e os vídeos ficam lá arquivados para quando as pessoas tiverem tempo para assistir. Então, te agradeço muito. Todo mundo se inscrevendo aí. Muito obrigado, Wagner. Até a próxima. Abração, Glauco, e a toda a equipe aí. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.